amada igreja, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito grata por estar aqui nessa noite, com essa missão de trazer a palavra de Deus aos vossos corações. Quero já agradecer ao pastor dirigente dessa igreja pela oportunidade, juntamente com a irmã Maíra, que fez o convite para estarmos aqui nessa noite. E agradecendo ao pastor, já agradeço ao corpo de obreiros, e agradecendo a irmã Maíra, agradeço a toda a direção do círculo de oração. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em Lucas, capítulo 5, versículo 31 e 32. Que diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Pode se assentar, igreja, dando glória a Deus, porque esta noite o Senhor preparou para ser noite de salvação. Eu não conheço a igreja, eu não conheço os irmãos, os membros dessa igreja. Eu não sei quantos daqui já aceitaram a Jesus ou ainda não fizeram esse compromisso com o Pai. Mas nesta tarde o Senhor ministrava ao meu coração que esta noite seria noite de salvação. E no decorrer do culto pudemos ouvir o Espírito Santo de Deus falar aos nossos corações através de cada vaso que Ele usou aqui, de cada grupo que louvou ao nome do Senhor. O Senhor falou de pássaro livre, o Senhor falou aqui de mar bravio, o Senhor falou aqui de dependência, o Senhor falou aqui, através da leitura da palavra, que nós somos os ramos. E a vara que dá fruto, Ele limpa para que dê mais fruto. E Ele corta aquela que não dá fruto e joga fora, joga no fogo. Mas nesta noite a palavra de Deus para o nosso coração só vai ser cortado e jogado fora aquele que quiser. Porque aquele que quiser nesta noite ser limpo pela palavra de Deus, hoje vai ser limpo e vai sair daqui dando frutos para a honra e glória do nome do Senhor. O Senhor falava comigo nessa tarde e me falava sobre as características do nosso Salvador. Mas falar sobre as características do Salvador, se faz necessário também falar das características do pecador. E nesta noite eu quero fazer um paralelo sobre a história de dois homens muito conhecidos, que até você que ainda não aceitou Jesus, ainda não é salvo, conhece, que é a história de Judas e a história de Pedro. Todos conhecem a história desses dois homens, desses dois discípulos de Jesus, que andaram com Jesus, mas tiveram um fim bem diferente um do outro. E o Senhor me chamava a atenção nessa tarde para fazer o paralelo sobre o perfil de cada um deles. O perfil de um traidor e o perfil de um pecador remido. A palavra de Deus nos diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Eu não sou melhor do que ninguém. O pastor, os pastores, os obreiros, as dirigentes, as regentes, os músicos, aquela irmã que ora, o irmão que está na porta, aquele que é líder, ninguém é melhor. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus, Ele veio e Ele morreu em meu lugar, em seu lugar, para fazer de nós pecadores redimidos. Se hoje estamos aqui, você pode estar perguntando: mas se você é pecadora, pregadora, por que você está com o microfone na mão? Eu estou com o microfone na mão porque um dia eu levantei as minhas mãos para o alto e disse: eu preciso deste Salvador. E Ele me redimiu e hoje
hoje estou aqui. E hoje aqui vemos homens e mulheres de Deus sentados nesses lugares celestiais, porque foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E nesta noite, talvez você tenha adentrado as portas desta congregação com o coração dorido, porque você não se perdoa de algo que você fez. Você se sente um traidor como Judas. Eu não vim aqui chamar ninguém de traidor, entenda. Eu vim aqui dizer para você que está se sentindo um traidor, você se culpa de algo que você fez e se arrepende e acha que não tem jeito. O Senhor me trouxe aqui para dizer para você: há esperança para você nessa noite, se tu abrires o teu coração. Judas, ele andou com Jesus, mas ele teve um fim trágico, porque ele decidiu ter este fim. E hoje o Senhor te trouxe aqui para que eu venha trazer clareza ao seu coração de que você precisa tomar uma decisão diante de Deus para mudar o seu fim que já está decretado. Amém? Então eu quero rapidamente aqui descrever o perfil do traidor, o perfil de Judas. Eu não vou ler os versículos, irmãos, porque a hora é bem resumida. Então eu não vou ler os versículos, mas todos nós aqui conhecemos muito bem a palavra. Até quem não serve a Deus já assistiu o filme de Jesus e já conhece a história de Jesus, de Judas e de Pedro. Amém? Judas, o perfil do traidor. Primeiro ponto, ele vende. Mas ele vende o quê? Ele é comerciante? Não, ele vende o seu Senhor. Me faz lembrar também de outra história, a história de José, que também foi vendido pelos seus irmãos. Então podemos dizer que aqueles 11 homens também tinham esse perfil, o perfil de alguém que vende alguém. E quantos de nós não nos deparamos com situações semelhantes a essa? Porque eu quero o cargo daquela irmã, eu vou vender ela, eu vou contar para o pastor uma mentira sobre ela, um falso testemunho sobre ela, porque eu quero tocar aquela bateria. Não quero que aquele menininho toque a bateria, porque eu toco melhor do que ele. Então eu vou fazer algo para a família daquele menininho, para tirar aquele menininho dali. Eu não gosto desse pastor, eu não gosto dessa irmã, e eu vou fazer alguma coisa. Quem que não se deparou com uma situação parecida com essa? De alguém que vende. Ele também está por perto. Ele estava perto, ele estava próximo. Quando Jesus ali, na última Páscoa, no momento em que está ali estabelecendo, né, a Santa Ceia, a primeira Santa Ceia, ele diz, né, que um de vós me trairá. E todos começam a perguntar: sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Por acaso sou eu, Senhor? E Jesus diz assim, ó: aquele que mete a mão no prato comigo, esse me trairá. Para ele meter a mão no prato, significa que ele estava próximo de Jesus. Então uma característica de quem trai, uma característica de quem é traidor, que tem esse perfil, ele está próximo, ele nunca está longe. Terceiro ponto, suas palavras o condenam. Porque quando Judas olha para Jesus e disse: porventura sou eu, Senhor? Jesus responde: tu disseste. Pessoas com esse perfil caem pelas suas próprias palavras. Demonstra respeito, demonstra afeto, mas é falso. Lá no Getsemane, ele vai e beija a face de Jesus. Depois de tudo consumado,
Se arrepende, mas não se converte. Esse é o perfil de um traidor. E talvez você nessa noite esteja se sentindo assim. Talvez você já tenha feito tantas coisas na sua vida, das quais você tem vergonha de falar. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer: não tenha o mesmo fim de Judas. Judas decidiu suicidar-se. Ele se arrependeu, ele teve remorso, mas não conversão. Que nesta noite você possa se converter do seu coração, de dentro da sua alma. Não se culpe mais pelos seus erros, não se culpe mais pela sua falha. Foi grave? Foi. Você se envergonha? Sim. Mas o Senhor morreu em seu lugar para que você tivesse vida. Não tenha o mesmo fim de Judas. E no paralelo vemos a vida de Pedro. Pedro é o perfil do pecador redimido. Vemos que Pedro, ele fala muito, mas faz pouco. Às vezes a gente se depara com muitas pessoas assim, né? Fala muito e faz pouco. Quando Jesus disse: todos vocês vão se dispersar, Jesus disse: eu não, Jesus. Eu não. Se preciso eu vou com o Senhor até a morte. Jesus disse: não, Pedro. Não, Pedro, você não vai. Porque antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E quantas vezes nós nos comportamos como Pedro? Opa, eu sou crente. Olha eu aqui. Eu sou crente de verdade. Olha pra mim. Olha o que eu faço. Ó Jesus, eu vou até o fim. Não aguenta nem ir até a esquina. Como é que vai até o fim? Sai dessa porta para fora. Ali já perde tudo o que recebeu. Fala muito e faz pouco. Diz a palavra do Senhor também que ele segue de longe. Diferente de Judas, que colocava a mão no prato junto com Jesus. Eles também estavam ali na ceia. Mas depois que Jesus é condenado, diz a palavra do Senhor que Pedro o segue de longe. Onde estavam os outros? Os outros fugiram, mas Pedro o seguia de longe. Talvez você tenha chegado neste lugar e o seu coração arde. E o Senhor fala, e você fala: hoje eu vou aceitar Jesus. Hoje eu vou sair daqui transformado. Hoje eu vou tomar uma atitude na minha vida. E você está fazendo como Pedro, só falando muito e fazendo pouco. Mas no meio da mensagem o seu coração queima. E não, na hora do final do culto eu vou falar para o pastor que eu quero aceitar Jesus. Mas daí você desiste. Desiste porque você olha para você e fala: eu não mereço. Eu preciso largar de fumar. Eu preciso largar de beber. Eu preciso largar de me prostituir. Eu preciso largar daquelas coisas erradas que eu faço. Porque eu não posso aceitar Jesus desse jeito. Eu preciso largar primeiro. Eu quero dizer para você que você não vai conseguir largar primeiro para depois aceitar Jesus. A palavra de Deus diz assim: vinde como estás. É para você vir como você está. Está usando drogas? É para vir. Jesus está te chamando nessa noite. Está adulterando? Pode vir. Jesus está te chamando nessa noite. Porque hoje você vai sair daqui transformado. Hoje você vai sair
longe, chegue para perto. E aquele que falou, eu vou, Jesus, até a morte, eu vou, Jesus, contigo, na primeira oportunidade que ele é confrontado, ele nega. E ainda mais pra frente você vai lendo, se você ler na sua casa Mateus 26 e 27, você vai ver que ele, além de negar, ele pragueja e jura. Meu Deus, como pode um servo, uma serva de Deus, na hora que é confrontado lá fora, diz, não, minha mãe que é crente, eu não, meu pai que é crente, eu não. Não negue a Jesus, não negue a Jesus. Mas depois que o galo canta 2 vezes, ele se lembra. Ele se lembra do que Jesus falou e chora amargamente. Diferente de Judas, que se arrependeu, ainda disse, pequei, mas não se converteu. Pedro, ele lembra do que o Senhor falou e ele se arrepende porque ele chora. Mas ele não chora somente, ele chora amargamente, é o choro da alma, é o choro de arrependimento profundo. Ele se converte. O nosso fim, quem determina somos nós. Jesus, ele coloca diante de nós a escolha: a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. É nós que escolhemos. E nessa noite é noite de decisão. Decisão para aquele que ainda não aceitou, mas decisão também para nós que nos dizemos ser salvos. Noite de reflexão para nós. Judas e Pedro andaram com Jesus. Os dois eram discípulos. Um suicidou-se, deu cabo da sua vida, teve um fim trágico. O outro também pecou. Não era melhor do que Judas também não, mas se arrependeu. E o Senhor no final fez dele um pastor. Dependendo da decisão que você tomar aqui nessa noite, ou você vai ter um fim trágico, ou o Senhor te dá um monte de graça, te transforma, te liberta e coloca você assentado nessas cadeiras, neste lugar de glória, nesse lugar celestial. Falamos sobre o perfil do traidor, falamos sobre o perfil do pecador redimido, mas eu preciso falar também do perfil do nosso Salvador em poucas palavras. O nosso Salvador, quando ele está lá diante daqueles que o condenavam, diante de Pilatos, ele diz, mas que mal ele fez? Em outras palavras, não fez mal algum. O nosso Salvador não fez mal algum. Ele é justo. Foi crucificado em nosso lugar. Aquele pecado que você cometeu, do qual você se envergonha, ele morreu no seu lugar para apagar a culpa desse seu pecado. Isaías 53, do versículo 1 ao 12, vai falar sobre o perfil do nosso Salvador. Eu não tenho tempo de ler, gostaria de ler para vocês, mas leiam na casa de vocês. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não saia daqui da mesma forma que você entrou. Saia daqui sarado. Saia daqui sarada. Pelo sangue de Jesus. Uma decisão que só você
Uma decisão que só eu posso tomar nessa noite. Noite de salvação, é noite aceitável. Se você ainda não fez esse compromisso com o Pai, o pastor vai estar orando no final do culto. Venha até a frente, aceite o Senhor. E você pode me perguntar assim: mas precisa ir aí? Precisa, porque a palavra de Deus, Jesus disse que aquele que confessa diante dos homens tem que confessar. Você tem que fazer o seu compromisso público de que você recebe Ele. Então, se nessa noite você ainda não fez, faça. Amém? Porque o pastor vai fazer o convite e aí você vem aqui receber Jesus. E se você já é servo, já é serva de Deus, mas precisa de um renovo do Senhor, porque em algum momento da sua trajetória, da sua caminhada espiritual, você escorregou, procure o pastor. Procure o pastor. Conversa com ele. Não vá embora do mesmo jeito que você entrou, porque Jesus veio e deu a sua vida em seu lugar para você ser salvo. Amém? Assim eu finalizo aqui as palavras que o Senhor tinha para nós nesta noite. Amém? Que Deus abençoe. Muito grata a todos em nome de Jesus. O pastor nos deu a oportunidade para estar orando. Então eu gostaria de pedir para a igreja se colocar de pé. Se os irmãos puderem cantar um louvor aí. Enquanto isso, eu quero convidar você que ainda não aceitou Jesus a vir aqui na frente. Nesse momento, eu peço para a igreja estar em oração, porque é uma guerra espiritual muito grande que acontece nesse momento de decisão. O inimigo, ele quer te acusar. O inimigo quer dizer para você que você não tem mais jeito. Ele quer dizer para você que para você não tem mais solução, mas é mentira dele. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E nessa noite o Senhor quer dar paz ao seu coração. O Senhor quer dar paz ao seu coração. Porém, se você não tomar essa atitude hoje, não tenha o mesmo fim de Judas. É uma oportunidade que o Senhor está te dando. A gente tem a ideia de que sempre nós vamos ter uma outra oportunidade, mas nós não temos poder sobre um minuto sequer da nossa vida. Eu posso nem conseguir entregar o microfone na mão do pastor nessa noite. Posso o Senhor me chamar aqui em cima desse altar. Não importa quem o Senhor pode ainda me chamar em cima desse altar. Não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Aleluia. Quantas vezes você caiu, glória a Deus, tentando acelerar, o Senhor viu, mas sabe, e Ele está te chamando nessa noite. Não resista à voz do Espírito de Deus, porque o Senhor não te trouxe aqui em vão. O Senhor não te trouxe aqui em vão. Ele te trouxe aqui porque Ele tem uma obra na tua vida. Aleluia. Ele não desiste. Glória a Deus. Ele importa com você. Ele não
igreja, por esse culto maravilhoso, por estarmos aqui cultuando juntamente com vocês. Obrigada, pastor. Deus tem um algo muito grande nesse lugar. Muitas almas o Senhor vai trazer aqui. Mas é necessário mais consagração. É necessário mais oração, porque existem muitas algemas, muitas correntes, pessoas algemadas espiritualmente que não têm força de tomar essa decisão. E é nós que devemos, círculo de oração, orar por essas vidas, para que Deus venha quebrar essas algemas e essas correntes, e elas possam aceitar o Senhor. Precisamos entrar nessa guerra. Sei que o irmão é um guerreiro, sei que essa igreja é uma guerreira, mas o Senhor é muito mais, e Ele vai salvar muitas almas neste lugar, que esse lugar vai ficar pequeno. Amém. Amém? Em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade.